E que negócio doido que aconteceu nesse 13º episódio de Stargate, com certeza disparado o melhor de toda a temporada e um dos melhores da série até o momento. Foi o plot twist do plot twist, a reviravolta em cima da reviravolta, até me lembrou um pouquinho essa série aqui. Bagunçou tudo aqui. Só faltou tocar a musiquinha lá, foi o Sylvester e mais ninguém. Esse é o tal do Mula. Galera, e chegamos aqui ao 13º, estamos chegando ao final de Stargate. Você está aqui comigo, Thiago Vieira, para mais uma análise no Maratonic sobre essa série fantástica que teve aqui um dos melhores episódios de toda a temporada, se não da série, hein? Reviravolta em cima de reviravolta. Eu gosto muito disso aqui, até quando engana a gente, como foi o caso aqui que enganou, né? Ou não, porque tem algumas coisas que eu já tinha comentado que iria acontecer, principalmente esse final aqui que aconteceu, e foi muito bem, eles fizeram isso aqui perfeitamente. Ninguém desconfiou do Sylvester. Por que ninguém desconfiou do Sylvester? Que na verdade ele estava lá com o cérebro do humanoide, do ultra-humanoide. Porque na verdade poderia ser sim o Sylvester bom, não um cara com o cérebro dele, nada disso que aconteceu. E eles acabaram mudando isso somente nesse episódio. Não entendi foi nada. E não é teoria, o diretor falou, o showrunner falou que isso iria acontecer. Eles tinham preparado um final fechado para essa temporada aqui, para acabar aqui a série, e para uma possível continuação. Só que eu vou te explicar o que aconteceu e aí você vai entender do que eu tô... Eu vou falar pra você o que pode acontecer no final dessa série aqui, hein? São vários caminhos e eu vou falar todos pra vocês. São várias teorias. Comenta aí pra mim no finalzinho qual que você mais aceita, porque tem bastante, hein? E todas fazem muito sentido. Só peço pra você que, por favor, já deixa o like aqui, galera. Por favor, de verdade, vai me ajudar muito. Vai lá, deixa o like no vídeo. Comenta também alguma coisinha, qualquer coisa pra me ajudar. Por favor, contribui aí com o engajamento. Eu conto demais com você. Valeu, agora sim, bora pro vídeo. Sabe aqueles filmes da Netflix que a gente escolhe o final? Você tem vários caminhos, várias decisões lá que você vai tomando e isso leva para um final diferente. Aqui a série aconteceu exatamente isso, só que não fomos nós que escolhemos, e sim o diretor da série. E se você prestar muita atenção em cada coisa que aconteceu nesse episódio e algumas ligações com episódios anteriores também, você vai perceber isso aqui e ficou nítido. E eu vou mostrar para você o exato momento que essa separação, esse caminho que eles tinham, esses dois caminhos, aconteceu. Você vai entender tudo isso aqui. E lá no comecinho já, o Sylvester já estava lá diferentão, até mesmo para o Sylvester. Ele estava parecendo que ele estava preparando a galera para uma possível morte dele. E o título do episódio já leva a crer isso aqui. Aí ele vai lá, conversa com a galera, conversa lá com a Beth e com o restante da turma lá e fala assim, ó... Então, o negócio é o seguinte, quando eu fui morto aconteceu isso e tal, e aconteceu várias coisas com os membros da equipe, fala, cita lá até o Flash e vários outros, e fala que é missão deles não deixar que essa chama apague e que eles consigam trazer pessoas capazes para completar essa equipe aqui. Então ele fala como se ele estivesse se despedindo. Até a própria Beth fala, por que você está falando como se fosse a última vez que você estaria falando com a gente? Então até aí, tudo bem, tudo tranquilo, é o Sylvester e era para ser ele mesmo. Aí ele continua, né, com essa trajetória dele aqui. E ele vai lá e ele acaba brigando, tendo uma briga muito feia com o Pet. Feia pra caramba, mano, deu até dó do bichinho. Cara, pegou pesado de verdade. E aí ele vai lá, depois dessa briga com ele, e acaba tendo uma briga também muito feia lá, uma discussãozinha lá, né, com a Kurt, né, mas que eles acabam falando umas coisas também que machucam muito ela. E ele ainda... ela ainda fala pra ele que ele não é o herói que ela pensava que ele fosse e que ele não significa o que ela achava que significaria pra ela. Isso até foi muito bonito porque ela acaba percebendo que, na verdade, quem esteve junto com ela desde o começo é o Pet e ele que é esse verdadeiro herói. E ela consegue entender
cada etapa lá que ele participou da vida dela. Mas até aí ainda dá pra gente entender por algumas coisas que acontecem mais pra frente. Só que aí ele chama o Cajado pra ele e o Cajado vai. Surpreendentemente, ele conseguiu sim enganar até mesmo o Cajado. Porque não é da mesma forma lá que, por exemplo, o martelo do Thor. É bem diferente o que acontece aqui. E o Cajado tá bem confuso ainda. Isso acontece quando a gente vê lá ele também enterrando o Pet e o Cajado quer sair dele, mas ele não consegue. Ele mesmo falou que a Courtney ajudou nessa ligação aqui, ajudou a meio que confundir o Cajado, né? Quando ele foi construindo os laços de volta lá com o Cajado, por isso ele não pegou de uma vez também. Mas voltando aqui a esse raciocínio. Bora, vamos lá. Aí ele vai lá e tem essa conversa com a Courtney e fala que ela não é digna do Cajado e ele sai. Aí a gente já fica com raiva do cara que tava aqui com sangue nos olhos lá e acabando com todo mundo que ajudou ele até aqui, até o momento. E a gente já fica cheio de raiva do cara. Mas depois o Pet acaba descobrindo que ele pode ter feito isso aqui para proteger o Pet e toda a família aqui. Ele fez isso aqui para afastar os caras. Ele prefere que todo mundo odeie ele, mas que ninguém saia machucado. E ele entende que isso aqui é o destino dele. Ele voltou exatamente para matar quem matou a equipe dele inteira, e inclusive ele. Isso aqui nunca ficou muito bem explicado, né? Como o Sylvester acabou voltando. O próprio Sylvester não sabe. Acordou do nada lá, realmente ele morreu e acordou vivo. É uma história muito louca, que não faz muito sentido, mas se a gente for ver bem também aqui, várias coisas em Instagram acaba não tendo uma explicação tão convincente assim, e acaba meio que ficando pra trás e todo mundo passa um paninho e esquece e boa. Mas aí aqui ele vai lá pra mansão realmente pra matar o Geada, como ele fala, só que o Pet vai atrás dele. E ele sabia que o Pet ia atrás dele, porque ele foi lá e destruiu uma parte do faixa também. Ele não quebrou o faixa inteira, não explodiu o bagulho. Ele conseguiria fazer isso, mas ele foi lá e só tentou dar uma impedida, uma atrasadinha no Pet. E até que ele conseguiu até o Pet ver esse plano e ir atrás dele de vez. Aí ele vai lá na mansão e os dois acabam procurando juntos o Geada. Só que é aí que entra o negócio que eu falei. É justamente aqui, antes do Starman dar aquela cajadada na cabeça do Pet, que é a divisão desse episódio aqui. Aqui, esse caminho que a gente viu é o que leva para o final fechado. E o outro caminho é o que levaria para uma quarta temporada, onde o Starman seria o Sylvester, o de verdade, o Sylvester bom, e nada de ultra humanoide na cabeça dele. Então essa daqui é pra acabar a série, é pra encerrar a série, né? Não tem como fazer muito mais história aqui em um último episódio. Então é o caminho que dava pra levar aqui e que eles levaram e que realmente ficou muito bom. Porque não acontece do nada. O Starman, ele explica tudo lá quando ele tá enterrando o Pet. Ele vai lá e, como todo bom vilão, vai lá e passa o plano dele todinho. Fala, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu enganei dessa forma. E desde lá do comecinho, desde quando ele surgiu lá e bateu na porta do Pet, ele tá explicando, ó, eu fui lá, fiz isso pra ganhar a confiança de vocês e tal, e foi indo até chegar aqui onde eu queria chegar. Porque ele realmente era lá a atriz. Ele tava, na verdade, ele não era aquela atriz, ele tava com a gente viu lá ela mostrando a cicatriz. Então é uma outra pessoa que colocaram o cérebro lá na atriz. Aí ele falou que ele era muito procurado, todo mundo gostava dele, ele fazia sucesso. Agora, com o Ultra Humanoide, ele conseguiu se proteger da SJA até aqui. E foi muito bom pra ele. Só que ele tinha que viver escondido. E agora ele voltou como o Starman, como o que ele gosta, chamando a atenção, poder fazer o que ele quisesse. Então ele volta com uma personalidade que agora sim ele estava feliz em conseguir. E o Rei Dragão, o Dragão Rei que seja, ele foi lá e tirou, mas isso aqui é bem estranho, porque é o Rei Dragão que volta as pessoas, que transfere lá o cérebro. A gente viu lá também quando que era a atriz, ele que fez todo o procedimento lá e tal, no macacão lá que tinha acabado de aparecer. E aqui, ele mesmo fez nele, aqui essa parte aqui ficou bem estranho. Como que ele mesmo conseguiu fazer esse procedimento nele, colocando o cérebro dele lá no macacão
e colocando do macaco no Starman. Que negócio louco que aconteceu aqui. Porque até então não tem referência disso aqui em nenhum lugar. É tudo aqui pra série mesmo. Lá do Ultra Humanoide, aí sim. Aí já é referente lá aos originais, as primeiras HQs inclusive, lá do Superman, onde que ele encontra os vilões, tem o Ultra Humanoide e tal, é tudo dessa forma que mesmo que aconteceu, de uma pessoa que tinha o cérebro que acabou ficando muito potente pro corpo deles, eles acabaram colocando no Ultra Humanoide e tal, é tudo como é mesmo, só que esse negócio de passar o cérebro pro outro aí, e até mesmo o Rei Dragão fazer isso aqui, fazer nele mesmo, aí já é um negócio muito louco que acabaram fazendo aqui pra série mesmo. Eu, pelo menos, não achei referência nenhuma em mais nada, por isso que ficou bem confuso essa parte aqui. Mas é isso aqui que foi feito, deu certo e também ficou bem legal aqui na série. A Cindy também foi lá, ela acabou encontrando o laboratório do seu pai, né, por meio dos dois idiotas, lá como ela gosta de falar. E também ficou bem legal o entrosamento desses três aqui, deu pra dar uma quebradinha também, ficou gostosinho de assistir, eu gostei bastante. E ela vai lá, encontra o pai dela, descobre lá o plano todo do pai dela e com certeza ela ainda vai continuar do lado dos caras e contra o pai dela, e assim como o Cameron, eu ainda tenho certeza que ele vai ir contra o pai depois que ele abrir o olho e enxergar de verdade mesmo, que tá meio lerdinho ele, né? Mas ele vai ver o que tá acontecendo e com certeza ele vai ficar do lado do bem. Assim como o Rick, que também, até que enfim, né? Também, último episódio, penúltimo episódio, tá voltando lá em si. Isso aqui também faz parte, galera. E a Courtney acabou perguntando lá, mas e aí? O Starman sabia de tudo isso aqui que aconteceu? Como ele foi lá e ele incentivou você pra isso? Na verdade, também faz parte de tudo desses dois caminhos que eu falei pra vocês, né? Que aí o Starman vai saber do negócio e ele vai falar, caramba, isso aqui vai fazer mal pra ele. Então vamos ajudar ele a ficar mal, né? Que é isso aqui que ele quer agora. E aí ele vai lá e faz isso daqui, incentiva. Só que a série em nenhum momento mostrou o Starman falando pra ele, ó, você vai lá, você faz isso e tal, e não sei o que, incentivando ele a fazer isso aqui. Por quê? Porque eles poderiam ter uma quarta temporada onde o Starman não seria esse cara aqui, o vilãozão. Porque ele não entrou aqui nessa temporada só. Eles foram criando desde lá, do comecinho, um cara que a gente gostasse, um cara que tava fazendo tudo errado, mas ele tava se redimindo e ele tava aprendendo muita coisa aqui também. Então, aí fica mais claro ainda que essa decisão foi exatamente para esse final fechado aqui da terceira temporada. Então essa parte aqui acho que deu já para entender muito bem, ficou bem clarinho, né? Não tem mais muito mistério. Agora vamos para os possíveis finais aqui, que a gente tem alguns caminhos a ser tomados. Se a gente for ver aqui, lembrar de algumas coisas que aconteceu na série, várias vezes eles usam aquele negócio da pessoa ficar má e puxando na memória, ela fala, ó, cara, lembra disso, luta contra isso que tá dentro de você, muito maior que isso, você vai conseguir vencer essa escuridão que tem dentro de você, não sei o que lá, e a pessoa começa a lembrar das coisas bonitinhas e fala, ai, eu tô me lembrando de você, você é meu amigo, eu não posso fazer isso com você. Várias vezes a série usou isso daqui e poderia usar de novo com o Starman aqui. Como o Pat, quando estava sendo enterrado lá, tentou falar com ele, falar, cara, o que você tá fazendo, mano? Você tá louco, você é meu irmão, você é meu amigo, a gente sempre esteve junto, bora, vai, usa a força aí, sai dessa, cara, sai dessa vida. E ele ficou lá, nossa, é verdade, o que eu tô fazendo? Eu tô enterrando você, cara, deixa eu te tirar daí, não sei o que. Mas ele tava lá só atuando, como ele mesmo falou, né? E ele, só que nessa aqui, ele falou que ele acaba se confundindo e não sabe direito quem que ele é. E ele fez aquela cara lá de meio perdidão. Só que várias vezes na série já aconteceu isso aqui, dele falar, mano, o que eu fiz, cara? Será que eu devia ter feito isso? Não, fiz cagada, mano, que não sei o que. Eu não sou esse cara, e não sei o que lá. Então parecia que ele tava lutando contra alguma coisa que tinha lá dentro
dele também. E aqui mesmo, nesse episódio, a gente viu isso acontecendo várias vezes. E ele também fala lá pro Pat, quando ele tá contando o plano dele lá, ele acaba falando pro Pat algumas coisas que, cara, só tem como o Starman saber, alguém que participou lá de verdade, saber. Por exemplo, lá do relógio do Rick mesmo, ele falou: você lembra quando que aconteceu aquilo lá? Eu sabia que isso aqui ia acontecer com o moleque, porque isso aqui já aconteceu antes. A gente lidou com isso aqui, tudo e tal. Não tinha como que um vilão, o Ultramanoide, saber disso aqui que aconteceu lá. Até porque lá não tinha câmera pra ele ficar vigiando todas as coisas também. Então isso aqui dá pra gente entender que algumas lembranças, alguma coisa ainda de alguma forma fica lá dentro da cabeça do cara. É a única forma dele saber tudo isso que estava acontecendo aqui, até porque ele ficou pouco tempo com o Pat para saber de tantas coisas assim que aconteceram lá do passado. E ele conta realmente várias outras coisas que aconteceu, assim como ele já contou muitas vezes para Courtney e para várias outras pessoas. Então dá para entender que ele tem alguns vestígios aqui sim, o que seria bem estranho porque eles acabaram tirando o cérebro dele e colocando lá o do Ultramanoide. Então é um caminho que pode ser tomado? Ficaria meio estranho algumas coisas, por exemplo, mano, não é um bagulho do coração, é um bagulho que trocar o cérebro do cara, então ficaria estranho ele conseguir assumir o controle se nem é mesmo dele o cérebro e todos os comandos vêm daqui. Mas, como eu falei, aqui já aconteceu várias outras coisas que não é tão convincente assim, então pode acontecer isso aqui sim. E seria bacana pelo fato de ser o Starman voltando, reassumindo o controle e lutando contra tudo aqui, porque ele veio pra isso aqui, ele veio pra vingar lá o que aconteceu com os seus amigos. Agora seria muito injusto ele voltar pra reassumir o controle e vingar os amigos e ser realmente o vilão que vai quer acabar com tudo. Então ficaria bem chato isso aqui. Imagina a gente ver uma série lá do Superman, que a gente gosta do cara, o cara veio para salvar todo mundo também, e ele acaba sendo o vilão e terminando a série como o vilão. Não faria sentido, ainda mais pro encerramento de uma série, né? Então, com certeza não seria um bom final. Outro caminho que podemos acreditar que vai acontecer aqui. Se a gente vê lá, quando o Pat está sendo enterrado, a gente não vê até o final lá ele sendo enterrado e gritando desesperado: ah, socorro, socorro, ele tá me enterrando. Porque, mano, o cara tá enterrando ele vivo aqui. A gente vê o Sylvester contando a historinha dele lá, jogando a terrinha assim, nem olhando pro bagulho, tá assim, pá, jogando a terrinha, não sei o que. Até o momento ele tá lá gritando. Depois, do nada, a gente só vê a historinha e quando vê, já aparece o bagulho tampado lá. Então quem garante que realmente ele foi enterrado e em algum momento e de alguma forma ele conseguiu escapar? Outra alternativa é que ele realmente tenha sido enterrado e a gente sabe que o faixa ele tem aquele negócio à distância lá, aquele controle todo, e o cara tá lá tentando ver se consegue consertar alguma coisa, né? Então vai que ele tenha sido consertado ou mesmo com um braço venha pra cá e salve o cara, desenterre o cara aqui e acabe salvando ele e ele lute agora sim. O Pat vai salvar de verdade mesmo o dia e vai ajudar nesse final aqui. Quem pode também ajudar, uma das pessoas que pode ajudar é o Cameron, que eu ainda acredito muito que ele vai descobrir tudo que o pai dele está fazendo e ele vai continuar do lado do bem, assim como a Cindy. E também o Rick, que está se recuperando, está, né, e entrando lá, a sua consciência ainda tá melhorando e aí parece que ele vai voltar. E, cara, ele é um bagulho forte também. Se o bichão lutar de verdade, também é uma pessoa que vai somar aqui, vai fazer total diferença. Então, esses finais aqui que a gente tem. Comenta aqui pra mim, pra você, qual que faz mais sentido. E logo a gente volta com mais um vídeo de Stargate. Não se esqueça de comentar e deixar o like que vai me ajudar demais, galera. Valeu, fiquem com Deus, tchau, até a próxima.